Bom, agora eu vou mostrar como é que a gente faz a seleção de RPM, né? Para ligar a placa nos RPMs possíveis. Mas antes de fazer a seleção de RPM, eu quero mostrar para vocês como que funciona isso daqui no torno convencional, né? Na verdade funciona assim em várias máquinas, né? Não só no torno. Então aqui, ó, nós temos um motor elétrico ali embaixo, tá vendo? Aquele motor elétrico nós temos uma polia. Essa polia está ligada por meio de correias em uma outra polia aqui em cima, né? Por meio de correias não, né? É uma única correia, tá certo? Então a transmissão é feita da polia de baixo, que está no motor elétrico, para a polia de cima por uma correia. Essa polia de cima aqui, ó, ela tá ligada naquele eixo ali, ó, certo? Naquele eixo lá. Aquele eixo tem sobre ele algumas possibilidades de engrenagens, e aquelas engrenagens são engatadas nessas outras engrenagens que estão ligadas na onde essas engrenagens aqui estão ligadas na minha placa, que é o meu eixo árvore, tá certo? Então olha, quando eu giro a placa aqui, ó, tô girando ela manual, você percebe que as engrenagens aqui que está ligada na placa, ela se movimenta também, tá certo? Então nós chamamos esse eixo aqui de eixo movido. É o eixo final, é o eixo que chega às potências que eu quero. E essas potências chegam aí transmitidas por meio daquele motor elétrico lá embaixo. Então o motor elétrico transmite potência primeiro para aquele eixo que está ali embaixo, ali na frente, né? Aquele eixo é o eixo que está acionado pelaquela polia maior que está ligado na polia menor do motor. E eu tenho variações possíveis de RPMs e de potências que chega aqui na minha placa por meio de engates diferentes, de engrenamentos diferentes, né? Então quando eu movimento aqui, ó, as minhas alavancas para selecionar RPM, o que acontece quando eu movimento essa alavanca aqui, ó? Olha só o que acontece ali, ó. Eu movimento, eu estou engatando engrenagens diferentes, tá vendo? Quando eu movimento a alavanca para selecionar RPM, o que eu estou fazendo é trocando engrenamentos diferentes ali. Então tem algumas gamas possíveis de engrenamentos. Ou seja, é por meio da relação desses engrenamentos aí que vai transmitir RPMs diferentes, né? Aqui para a placa do torno, tá certo? Isso aqui funciona como se fosse um câmbio, um câmbio manual, né? Ali de um carro. Só que a diferença é que o câmbio consegue fazer as trocas com o motor do carro ligado, né? Com o motor do carro em giro. Assim que você pisa na embreagem do carro, desacopla, né? E é possível fazer a troca de engrenamentos que tem ali. Aqui a gente não consegue fazer a troca de RPM com a placa ligada. É preciso parar a placa para então sim fazer a troca de engrenamento e assim mudar o RPM, tá certo? Então isso aqui é o cinematismo de um torno convencional, tá bom? E aqui, ó, esse lugar onde está envolto de óleo, né? Aqui está cheio de óleo. Se vocês perceberem, aqui dentro está meio escuro, talvez vocês não enxerguem, mas eu vou girar a placa aqui. Vocês vão ver que ele acaba jorrando óleo aí, né? Ó, tá vendo o óleo sendo jorrado ali? Tem que ter óleo aqui constante, né? Para poder ficar lubrificando as engrenagens enquanto ela está girando. Isso é normal. Então esse lugar onde está as engrenagens e o óleo é chamado aqui de caixa Norton, tá certo? Essa aqui que é a famosa caixa Norton do torno convencional, beleza? Bom pessoal, assim como vocês viram como que funciona o cinematismo do torno, né? Por meio das transferências de potência de correia, polia e engrenagem. Agora eu vou mostrar como é que a gente seleciona o RPM aqui no torno, tá? É uma operação que vocês vão fazer aí constantemente. Então dá uma olhada só. Primeiro a gente vai olhar na tabela, aqui, né? Ó, e escolher o RPM que nós queremos trabalhar. Esse RPM, lógico, é um RPM igual ou próximo àquele que foi calculado, de acordo com a tarefa que vai ser feita. E aí eu vou olhar na tabela, por exemplo, né? Vamos colocar aqui um RPM de 70 RPM, só para a gente ver, ó, 70, eu estou vendo aqui é uma posição 2, então aqui na alavanca de posições, ó, aqui embaixo, eu vou ter que colocar na posição 2 e
na alavanca de numeração, nós vamos colocar na numeração 1. Então vamos fazer isso aqui para vocês verem. Primeiro eu vou começar com a numeração 2. Ó. Vou engatar, engatei aqui na posição 2. Agora na alavanca de posição 1, como que funciona aqui nessa alavanca, né? Ela está na posição 5. A posição 1 é um pouquinho mais para cima, só que se vocês verem uma faixa verde. Então aqui nessa alavanca ela está acionada a faixa branca, né? Que é a faixa branca da 5. Para me acionar a faixa verde eu tenho que puxar ela para o neutro. Aqui, certo? Está na posição neutra ela. E puxar a alavanca para frente, para trás, para mim, né? Ó, apareceu a faixa verde. Agora eu consigo engatar ela lá na posição 1. Tá travando um pouco, porque é normal, né? Os engrenamentos, eles travam quando isso acontece. A gente gira manualmente a placa aqui com a mão, né? E quando eu giro aqui manualmente a placa com a mão, eu mudo as posições dos dentes de engrenagem lá dentro da caixa norte e fica mais fácil para movimentar aqui a alavanca. Ainda está travando, então eu dou um giro e pronto. Agora engatou, tá certo? Então aqui provavelmente quando eu girar tem que estar rotacionando com pelo menos uns 70 RPM, que é o que está marcado ali na nossa tabela. Está girando aí com 70 RPM, um RPM relativamente baixo, tá certo? Percebam, né? Eu acionei a alavanca de RPM aqui, ó. Então, estava na posição neutra, para baixo. Eu ligo a placa no sentido horário, tá? A placa está girando aí no sentido horário. Agora, eu colocar na posição neutra de novo, para a placa parou. Se eu colocar para cima a alavanca em vez para baixo, ó, agora eu ligo a placa no sentido anti-horário, tá certo? De repente quem está olhando esse vídeo está estranhando, né? Porque eu falei que a placa está girando agora no sentido anti-horário, e se a gente olhar aí, ela está no sentido horário, né? Olhando ela de frente, tá? Mas é importante vocês entenderem que quando se trata de torno, a gente vê o sentido horário ou anti-horário não analisando pela frente do eixo árvore, não analisando aqui pela frente da placa, tá? E a análise é feita por trás do eixo árvore, ou seja, aqui eu tenho uma tampa tampando o eixo árvore, então não estou conseguindo ver ele girar. Mas se lá, quando eu olho na frente da placa, ela está no sentido horário, quando eu olho por aqui, ela está no sentido anti-horário, é o inverso, né? Então por isso que eu estou afirmando para vocês que ela está girando aqui no sentido anti-horário, tá? Não é pela frente da placa que a gente vê, e sim por trás, tá? Quando você olha aqui por trás, ó, você vai ver que ela está no sentido anti-horário, ó, sentido anti-horário, tá? É assim que a gente faz a análise, está no sentido anti-horário, e não olhando ela de frente, porque quando eu olho ela aqui de frente, ela está andando no sentido horário, né? Ela aqui de frente, ela está andando no sentido horário, mas não é essa análise, é olhando por trás, tá certo? Agora vamos selecionar um outro RPM aqui, só para a gente ver. Vou colocar o RPM de 2240, então é na alavanca de numeração 3 e na alavanca de numeração colorida 3 e na de numeração por algarismo romano na 4, né? Então olha só, a 4 é aqui, ó, de algarismo romano. Então, eu vou descer aqui para a posição neutra de novo, engato a faixa branca, que é a faixa branca que se encontra, e subo ela. Tá travado, giro a placa na mão. Pronto. Engatei aqui na posição 4. Agora, aqui a alavanca de numeração colorida eu tenho que engatar na 3. Vamos lá. 1. Vamos ver. Possivelmente deve ter engatado. Vamos ver. Pronto. Essa aqui é a rotação de 2240 RPM, tá certo? Vamos parar ela aqui de novo. Ok, pessoal, então essa aqui é a operação que vocês vão fazer aí constantemente, né? Que é a seleção de RPMs na máquina, tá? E lembrando, né? Como vocês viram anteriormente, tudo isso acontece por meio de transmissão de um motor elétrico que fica lá embaixo e transmite
as velocidades por meio de correia, polia e engrenagem, tá certo? Obrigado.